Fala galera do canal EGP, Eduardo novamente aqui no canal EGP e hoje eu vou apresentar na seção terror mais um filme baseado em fatos reais de terror, mas não de terror do jeito que você imagina, que é terror de assombração, terror de serial killer. Não, dessa vez vai ser diferente. É um terror causado por tragédia e a sobrevivência, o modo que essas pessoas lutaram por suas vidas, elas passaram por um terror, tá? Então nós estamos falando de survival, tá? O filme hoje é mais um filme voltado em uma coisa que aconteceu de verdade e as pessoas teve que sobreviver até onde elas foram para sobreviver, para chegar nesse ponto e conseguir sobreviver, beleza? Então é isso aí. Você vai conhecer hoje sobre o filme Vivos. O filme Vivos é baseado em fatos reais da história que aconteceu da tragédia dos Andes, ou conhecido também como O Milagre dos Andes, onde vários pessoas morreram ali, 40 e poucos passageiros morreram, infelizmente, de frio e fome, porque o avião caiu ali nas montanhas geladas ali e acabou muitas pessoas perdendo as suas vidas por causa disso daí, tá beleza? Solta a vinheta e vamos conhecer essa história profundamente aí, o que aconteceu. Vamos lá! O filme não é recomendável para pessoas sensíveis e para crianças. Por favor, verifique a classificação indicativa do filme. Vivos é um filme baseado em fatos reais chocantes de sobrevivência, onde conta a história de um time uruguaio de rugby que decide realizar uma viagem para sobrevoar os Andes. Em meio à viagem, um acidente faz com que o avião caia em plena neve, deixando apenas de 20 a 25 sobreviventes. São enviados ao local vários aviões de reconhecimento, mas devido ao péssimo tempo e o serviço é atrasado, e posteriormente faz com que deixe de procurar sobrevivente, ficando várias e várias vezes e até meses lá sem água, sem comida e procurando um jeito de sobreviver. Ele decide fazer o impensável, que infelizmente vale tudo pela sobrevivência, que é comer os próprios corpos daqueles que já faleceram, canibalismo. Apesar do filme ser cruel, mostra um exemplo bom de superação daqueles que manteve a cabeça aberta, sempre admitindo e aceitando tudo o que é dificuldade, pois aqueles que se recusaram a comer as carnes ou apenas beber uma água, eles acabaram falecendo de cara. Um ambiente desesperador, deserto e triste, gelado abaixo de zero, eles têm que sobreviver em modo a todas essas circunstâncias para conseguir ainda buscar ajuda e pegar os destroços dos aviões e pegar o rádio para se comunicar com as torres. O filme é muito bom para quem está interessado no caso e está disponível na Netflix. O que é mais assustador ainda é que eles não levaram praticamente quase nada de comida nos seus compartimentos, justamente porque era só uma viagem de passeio. E aí que complica e vira um ambiente completo e aterrorizante para aqueles, e mais fácil ainda para chegar a óbito muitos que infelizmente se foram. E a decisão mais cruel, cortar o pedaço das vítimas que faleceram e acabar comendo e se alimentar para que não morra também. O acidente aconteceu em 1972 por condições meteorológicas e falhas também até do piloto do avião modelo Fairchild, né? Esse foi o avião que foi utilizado, que você vai ver na imagem aí. É um avião Fairchild de prefixo Fox Hotel 227 Delta. Infelizmente, por falha técnica e o local ali meteorológico, as condições também, acabou que ele tombando ali. Mas como foi o momento da tragédia? O que aconteceu? O que os pilotos fizeram de errado? Bom, galera, pelo que eu pesquisei, pelo que eu analisei, o voo, o momento da tragédia aconteceu parecido com Mamonas Assassinas que bateram ali, né, na Serra da Cantareira, mais ou menos isso daí. Só que no Milagre dos Andes, essa tragédia dos Andes, o avião ele também se chocou com uma montanha.
porque é a condição do tempo, né? Nós estamos falando de uma condição do tempo, ainda mais naquela época, 1972, antigo pra caramba, né? Então eles voaram ali e não tinha visual, não tinha um contato visual, não conseguia ver nada lá. Nós estamos falando de uma montanha bem gelada, onde tem bastante neve, né? Então eles não tinham nenhuma visão lá fora, apenas voo para o instrumento. Voo para o instrumento é aquilo que é só pelo painel. É igual você vai navegar por exemplo, num metrô e você só vai ver o instrumento lá e a trilha, você não vai ver mais nada e o metrô for totalmente fechado. No avião é assim, quando você não consegue ver a parte de baixo nem um pouquinho da parte da sua frente, eles começam a voar por instrumento, que é os painéis que tem no avião, que não fosse um GPS no celular. Só que aí eles não esperavam o GPS, como é que era naquela época, não sei como que era o sistema, não esperava que ia acontecer deles chocar com uma montanha igual aconteceu na Serra da Cantareira com os Mamonas Assassinas. Só que como a montanha ela não é tão rígida porque ela é neve e tudo, o avião foi espatifando, ele bateu uma parte, a parte da lateral e foi espatifando. O rabo caiu, assim como mostra no filme. Muitas pessoas, muitos passageiros infelizmente perderam suas vidas na hora, né? Muitos assentos já foram arrancados e foi espalhando corpos no gelo lá. E os que sobreviveram ficaram na fuselagem, que a fuselagem ela não explodiu. Ela caiu e foi deslizando na montanha. E aí aquela fuselagem ali, que é a parte da frente, o charuto do avião que se fala, né? Que eu já ouvi falar, que é charuto, que é aquela parte, ficou com o resto dos sobreviventes que ficou ali, mais ou menos entre 30 a 40 passageiros ali, fora e feridos entre eles ali, mais de 15 feridos. E aí eles tinham que procurar a cauda do avião, e como conta no filme, que aconteceu de verdade mesmo no documentário. Tem muito documentário no Discovery, no Story Channel, se for pesquisar, até na internet aí no YouTube e outros canais também, tem documentário à vontade para vocês entenderem a história chocante que é. O que eles fazem para poder sobreviver, procurar, infelizmente é complicado. A situação deles chegarem a comer os próprios corpos, outros congelados, não tinha que fazer mais nada, e eles tinham que ficar ali à noite, galera. À noite cai muito mais a temperatura. À noite a temperatura cai pra caramba, e eles tinham que se encolher naquela fuselagem, amontoaram ali suas roupas, colocaram também bagagem, suas bagagens, suas malas, para poder tampar ali aquela parte da fuselagem, porque ficou um buraco, né? Na verdade ficou um monte de buraco, e mesmo assim muitos morreram congelados, ou se tinha que ficar agarrado entre eles para não se congelar, mas mesmo assim não teve jeito. Se eu não me engano foi 16 ou 17 passageiros, pelo que eu pesquisei aí, que sobreviveram. Foram bem poucos. E conta muita história aí. Infelizmente não tive muito o que fazer. Se for ver os destroços que ficou, eles chamaram ajuda, muitos passaram no local e acharam que eles não estavam mais vivos. Olha, o avião sumiu do radar. Infelizmente aquela montanha, aquela região é cheia de montanha. Não sobreviveram, então vamos parar com as buscas, vamos buscar só depois, quando a poeira baixar praticamente, né? Porque naquela época eles estavam esperando a névoa passar, porque tem muita geada ali naquele lado, né? É um lugar gelado. E por essa demora aconteceu de os sobreviventes ir morrendo aos poucos. E aí eles tinham que fazer o caso pior, né? O caso mais grave, que é pegar o corpo daqueles que faleceram. Imagina, seu parente ou seu colega lá faleceu, você tem que pegar, cortar o corpo dele e comer para se alimentar, para não morrer de fome, porque não tinha carne. É um deserto, não tem ninguém lá, só comida. Eles nem levaram comida praticamente, porque eles foram só para passear, eles iam comer lá. É um time de rugby, né? Então eles iam comer lá, não teve jeito. Então, por ser um time de rugby que só foi lá para poder comer em outro lugar, né? Tipo assim, vamos lá, é um time de futebol. Eu vou lá, eu vou comer em outro lugar, né? Então eles não vão levar muita coisa, vão levar o necessário só para comer durante a viagem e acabou. Ninguém ia imaginar que ia acontecer uma tragédia dessa, né? E o pessoal tá tudo despreparado mesmo, porque eles estavam com roupa. Tudo bem, o lugar é frio, mas as blusas que eles estavam, as roupas que eles estavam, não era para ficar numa situação presa daquele jeito, entendeu? Igual o inverno, eu tenho roupa de inverno aqui no meu guarda-roupa. Vocês estão vendo a imagem do guarda-roupa aqui? Eu tenho roupa de inverno aqui. Só que se eu estiver num lugar abaixo de zero, eu não vou sobreviver com essas roupas. É a mesma coisa eles. Eles foram com uma roupa de gelo, sim, gelada, para se proteger do gelo, porém não para ficar num lugar tão gelado igual eles caíram ali. Neve e tudo, não é? Infelizmente uma tragédia triste aconteceu. Eu pesquisei muito mais coisa aí, é bacana, é interessante.
os sobreviventes sobreviveram falando lá sobre isso. Tem até memorial falando deles. Eles se tornaram muitos se tornaram heróis ali, porque teve um líder lá que tinha que liderar a equipe, salvou. Outros que tiveram queda, teve avalanche. Outros sobreviveram por causa da avalanche. Eles tinham que sair daquele local para não morrer, porque o avalanche chegou com tudo. Tampou a fuselagem que eles estavam dormindo lá dentro, morando lá dentro, né? E aí eles tinham que cavar de novo, porque o avalanche tirou tudo. Eles cavaram com o que eles tinham lá, com a mão, e tiraram aquele resto de fuselagem que sobrou para eles dormir. É horrível, é complicado. Aí eles tinham que esquentar a água também do gelo para poder virar água, porque lá a temperatura é abaixo de zero, como eu falei, e não tem como você sobreviver sem tomar água. Eles têm que beber água. Eles tinham que derreter a neve para poder beber água. É complicado. Mas galera, não tem muito o que explicar, é complicado mesmo, é triste, é uma história triste, não é terror. Não é terror de assassinato, não é terror de serial killer, nada, não é terror de assombração, mas é um terror de sobrevivência. Não deixa de ser um filme de terror, porque o que aconteceu na vida desses tripulantes que estavam nesse avião foi terror, foi muito terror mesmo, é de aterrorizar. Não é à toa que é classificado como um filme de terror, mas não um terror desse gênero que nós estamos acostumados a ver, de assombração e de serial killer, mas terror de sobrevivência. O que você é capaz de fazer para chegar numa situação de você sobreviver desse jeito? É complicado. Eu falando aqui, beleza, mas o que eu sou capaz de fazer para me manter vivo? E você nem imagina o que você é capaz de fazer para sobreviver numa situação dessa, beleza? Galera, hoje foi mais um vidinho aí mais curto também, só para você entender. A história não tem muito o que contar, infelizmente é isso. Os passageiros sobreviveram, alguns sobreviveram, e eu vou falar o nome de alguns aqui, e vocês vão ver quem são. Eu falei mais de 40 passageiros, mas não, o total era 40 passageiros que tinha no avião, tá? Não morreu tudo isso, mas ó, ainda bem, graças a Deus. Passageiros no total são 40, tá bom? São 40 passageiros. Tripulantes que eram 5. Então teve uma baixa aí, 29 mortos e 16 sobreviventes, tá? Dessa tragédia aí. Infelizmente. O operador o avião era da Força Uruguaia e aí eles acabaram tendo essa tragédia. A lista dos sobreviventes: José Pedro Algorta, Alfredo Delgado, Daniel Fernandes, Roberto Francois, Roy Riley. Esse Roy Riley, ele dá até hoje entrevista falando sobre o caso. Emocionante, hein? Eu acho muito bom ver também. José Luiz Inciarte, Alvo Magno e Javier Metodol, Ramon Sabella, Adolfo Strahl, Eduardo Strahl, parece que eles devem ser irmãos, Antônio Vistin e Gustavo Zerbino, tá? Esses são os sobreviventes. E fora os outros aí, que a lista é enorme que faleceu aqui, tá? Que é o Coronel Júlio Ferraz, piloto, né? Que ele é o piloto, esse aí foi o que faleceu já logo com impacto, porque infelizmente o avião já se espatifou na frente, pegou na frente lá e acabando com todos ali. O Tenente Coronel também, copiloto, infelizmente foi, que é o Lagurana. O Tenente Ramon Martinez também foi, infelizmente. Cabo Carlos e o Cabo Vino. Os passageiros também: Francisco Abal, Gaston Costemali, Rafael Achavarren, Alex Ronier e entre outros aí, tá? A lista é muito grande, mas infelizmente meus pêsames, né? E que os familiares se confortem, né? Já faz 50 anos o caso, até mais, no ano 52 anos, e a gente lamenta a perca desses pessoais aí, que Deus o tenha, e que foram bravadores, né? Tentaram no máximo, mas infelizmente a gente é diferente do que o outro. Às vezes eu posso aguentar coisas que outros não aguentam, e tem coisas que os outros aguentam que eu posso não aguentar. Cada um é diferente. Não é porque eles faleceram que eles foram ruins, foram inferiores na hora. Não, simplesmente é porque não aguentaram. O corpo deles é diferente, cada corpo é diferente. Tanto as mães dos falecidos como as mães do sobrevivente, lá em Uruguai, eles fizeram uma biblioteca chamada Biblioteca das Nossas Crianças, onde faz uma homenagem na biblioteca, que tem um pôster e tem cada uma foto dos que faleceram e daqueles que sobreviveram também, tá? Eles fizeram uma homenagem a isso, e a biblioteca tem um lema para nunca desistir. O lema é coragem e fé.
A dor e a perda de nossos filhos é enorme, genealogicamente levou e transformá-los em um motor para construir realidades positivas. Então elas criaram uma biblioteca lá, incentivando para nunca desistir de seus objetivos. Que realmente aqueles que sobreviveram nunca desistiram até chegar ao ponto que chegou. E aqueles também que faleceram, que eu falei, também nunca desistiram, só que o corpo deles infelizmente não aguentaram. Lutaram até os últimos, mas não teve como. Um acidente como esse também não tem como salvar todo mundo, infelizmente. Só o impacto ali, o jeito, as pessoas já estavam feridas, então não tinha condição nem de se locomover. Então aqueles que estavam feridos, a maioria infelizmente se foi. É isso aí, galera, se inscreve no canal, é triste a história, e eu vou deixar a foto aí de encerramento com uma homenagem a esses bravadores que lutaram, todos eles do avião do acidente aí de Uruguai, conhecido como o Milagre dos Andes ou a Tragédia dos Andes, porque é um milagre para sobreviver num local, uma tragédia, num terror e num inferno que foi lá, beleza? É isso aí, galera, se inscreve no canal para mais notícias e novidades que virão. Muito obrigado a vocês que apoiam e que ajudam o canal.